Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Meu nome é André, eu sou cirurgião do aparelho digestivo. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho de apendicite. Quem não conhece alguém que já teve apendicite ou já ouviu falar de alguém da mídia que deixou de fazer algo porque teve uma apendicite? Todo mundo conhece. Mas afinal de contas, o que é o apêndice? O apêndice é uma estrutura tubular que está conectada ao intestino grosso no início dele. É esse que vocês observam aqui na imagem ao lado direito. E para que serve o apêndice? Essa é a próxima pergunta que todos têm. Inicialmente, o apêndice, por essa é a anatomia dele, ele fica localizado no quadrante inferior direito do abdômen. Ele tem de 2 a 20 centímetros de tamanho e a função primordial dele, ele tem duas, na verdade. A primeira, ele é rico em um tecido que contém células de defesa. Essas células, elas são mais evidentes ao longo da infância e início da vida adulta. Então, passando dessa fase, a quantidade dessas células regride e ele começa a perder essa função de imunidade que nós temos. Uma outra função do apêndice, ele é um reservatório de bactérias. Sabemos que o intestino grosso, ele é repleto de bactérias de inúmeros tipos, tem milhões, trilhões de bactérias, e o apêndice ele é um local onde ele guarda essas bactérias, conhecidas como bactérias boas. Então, quando temos uma infecção intestinal, o apêndice que vai repor as bactérias para o organismo. Essas são as duas funções. E o que acontece muito frequentemente é a apendicite, é quando tem um processo inflamatório do apêndice. E isso ocorre por quê? Por causa de uma obstrução. Essa obstrução pode ser por causa daquelas células de defesa que se proliferam, principalmente numa criança que já teve alguma infecção de garganta alguns dias antes, ou no adulto quando tem uma obstrução. Uma obstrução pode ser por algum resíduo de fezes dentro do intestino, pode ser por semente de frutas, qualquer coisa que esteja no intestino pode obstruir. A idade mais comum é dos 10 aos 30 anos de idade. Essa é a fase do adulto jovem, que a gente chama. A incidência é de um caso para cada 1.000 pessoas, não é muito grande, e a chance de termos apendicite ao longo da vida é em torno de 7%. E qual é o sintoma de apendicite? Inicialmente, é uma dor inespecífica, dita na boca do estômago, na parte superior do abdômen. Então é um desconforto qualquer após uma refeição, por exemplo. Ele é muito parecido. Então é muito inespecífico nesse início. Mas o que acontece? Essa dor na apendicite, ela começa a migrar. Ela desce em direção ao umbigo e aí localiza no quadrante inferior direito do abdômen. E isso ocorre em torno de 1 a 12 horas do início da dor. Nesse momento, é um sinal de alerta, tem que pensar, pode ser uma apendicite. Associado a isso, o paciente muitas vezes tem vômitos, náuseas, o paciente fica muito enjoado, perde o apetite e muitas vezes vem acompanhado de uma febre não muito alta, em torno ali de 38 graus. Então, com esses fatores, a gente tem que pensar numa apendicite. Tá? Então, a dor iniciou no estômago, localizou, quadrante inferior direito, é um sinal de alerta para a gente. E como que a gente faz o diagnóstico? Primeiramente com a história, saber quando começou, como foi essa dor, essa história de migração da dor, inicialmente num local um pouco inespecífica e depois localiza, e o exame físico. O médico fazendo exame físico num pronto-socorro, ele consegue muito bem chegar ao diagnóstico. Antigamente era só isso. Isso era suficiente para o diagnóstico de apendicite. Exame físico e a história. E com isso os pacientes já eram submetidos ao tratamento. Porém, hoje em dia, ninguém quer ser operado de alguma coisa sem saber o que é. E também, antes não tinha opções de investigação. Hoje em dia temos isso. Então fazemos exames de sangue que vão mostrar uma infecção, eventualmente uma radiografia, ultrassom de abdômen, aquele que passa um gel no abdômen e passa-se um aparelho, e a tomografia é o exame mais específico que temos hoje em dia para diagnosticar a apendicite e aí definir um tratamento. Existem outros diagnósticos que podem confundir, principalmente em mulheres, porque nas mulheres, próximo ao apêndice, existe ovário e tubo uterina, que também é muito frequente as doenças desses órgãos.
Tratamento. O tratamento é a cirurgia. A cirurgia consiste no quê? Remoção do apêndice. Procedimento que a gente chama de apendicectomia. Ainda não tem outro tratamento que não esse. Essa cirurgia ela pode ser feita de duas formas. Inicialmente, a forma convencional, uma incisão na região onde é o abdômen, no quadrante inferior direito, como mostrado na figura. Em casos complexos, precisamos de um acesso maior para limpar toda a cavidade abdominal, que pode juntar pus. E atualmente a gente prefere fazer isso por videolaparoscopia. Videolaparoscopia, fazemos pequenas incisões no abdômen e com isso entramos com uma câmera para filmar toda a cavidade abdominal, localizar o apêndice e retirar e fazer a limpeza que é necessária. Vão surgir algumas perguntas, mas duas chamam um pouquinho a atenção. Temos como evitar a apendicite? A resposta é não. Não tem como. Porém, sabemos que quem tem uma dieta adequada, rica em fibras, com funcionamento intestinal adequado, a chance de algo ficar parado na região do apêndice é menor. Então, teoricamente, a chance seria menor. E uma outra pergunta. Se existe o risco de uma apendicite, devo ser operado antes ou não? A resposta até hoje é não. A não ser que você tenha alguma profissão, como astronauta, se você for um cientista que vai para a Antártida, aí é interessante. Mas, de um modo geral, não precisa. Obrigado.